Olá, chegamos então ao último dia, não de leitura, mas sim de uma visão geral daquilo que o livro trouxe, né? E aquilo que ficou no meu coração durante esses 30 dias, né? O livro A Cultura do Jejum. O título já diz muito, né, sobre o livro, que o autor traz pra gente, aqui o Luciano Subirá, um ensinamento sobre tudo sobre o jejum, né? Por que fazer, se é uma indicação bíblica ou não, se é um princípio, como fazer, de que forma fazer. Então, ele traz um ensinamento para nos incentivar, né? A incentivar o crente a voltar a ter o hábito de jejuar. Então, o próprio título já fala, né? A cultura do jejum. Por quê? Porque cultura é algo que é um hábito, né? É algo que você tem como rotina, como corriqueiro na sua vida. Então, o objetivo do livro é esse, tornar o jejum algo que faça parte da sua cultura, da sua rotina, do seu cotidiano. E aí aqui, através do sumário, né, dos capítulos que a gente leu, eu vou estar trazendo algumas observações que ficaram no meu coração sobre o livro, né? O primeiro capítulo fala, a Bíblia ordena que jejuemos. O autor até fala, né? Não é uma ordem, não tem um decreto sobre isso. Mas na Bíblia muitas coisas estão implícitas dentro da palavra, não está exatamente escrito, né? Como uma ordem, como os 10 mandamentos, por exemplo. Mas Jesus, ele veio para ser o exemplo a ser seguido, né? Nós estamos aqui para tentar ser, né, cada dia nos tornarmos mais parecidos com ele, né? Nos aperfeiçoarmos à estatura do varão perfeito. E Jesus, tudo aquilo que ele fazia, né? Não só o que ele falava, mas tudo o que ele fazia ficou de exemplo para a gente. Então, se ele jejuou, está implícito que nós também devemos jejuar, porque nós somos imitadores de Cristo. Então, para mim, só esse argumento já basta para que isso realmente se apegue às nossas vidas, né? A questão de se Jesus fazia, a gente também deve fazer, porque nós somos imitadores de Cristo. Aí aqui traz é um livro muito de ensino, né? Então ele traz muito uma visão do Velho Testamento, uma visão do Novo Testamento, apresenta vários textos bíblicos, várias ocasiões, vários tipos de jejuns, né? Em toda a Bíblia. Então ele é um livro de muito ensino mesmo, né? Muito dados. Então o autor traz várias situações onde na Bíblia aparece a questão do jejum, traz várias referências também de autores que já escreveram sobre jejum, né? Várias definições, experiências. Então ele é um livro bem para agregar conhecimento mesmo, não é um livro, às vezes você espera um livro espiritual, né? Com revelações espirituais, mas não, ele é um livro onde você vai ter um direcionamento, né? De como deve fazer, o porquê deve fazer, e vai entender, né, a essência do que é um jejum, do que é trazer esse hábito, né, tornar isso uma cultura dentro da nossa vida hoje. Deixa eu ver o próximo aqui. O jejum, o que é o jejum, né? O jejum é a abstinência de alimento. Existe pessoas que falam jejum de televisão, jejum de dispositivo, né, celular, dispositivo eletrônico, mas isso não é considerado exatamente um jejum. Mas não deixa de ser um propósito com Deus de se abster de algo que toma o teu tempo, né? Um tempo que você poderia estar dedicando às coisas do Senhor. Aqui ele traz um capítulo que é bem interessante, que é Estimulados para jejuar. Que ele viveu um tempo de adolescência onde o jejum era meio um tabu dentro da igreja, porque tem a questão de não falar que está jejuando, né? As pessoas não podem perceber que a Bíblia traz ali, que você não pode estar abatido, né? E aí acabava que as pessoas faziam de uma forma meio secreta que estavam jejuando. Só que a questão do secreto, às vezes, você não consegue discipular ninguém, porque as pessoas não sabem o que tu faz. E se você é um líder, se você está coordenando uma igreja, ou tem pessoas que te seguem como referência de Cristo, elas precisam não só fazer o que você fala, assim como Jesus, né? Também devem fazer aquilo que você faz. E se elas nunca imaginaram na vida que você jejua, que é um hábito seu, elas também não vão fazer. Então ele ainda traz aqui, que eu achei bem interessante, a questão de, Jesus estava sozinho no deserto, quando Satanás tentou ele, e ele ficou 40 dias em jejum. Mas se tá na Bíblia, alguém escreveu. Então quer dizer que ele contou pra alguém, né? Então eu achei bem legal isso, porque provavelmente, nos momentos de ensino de Cristo, com seus apóstolos ali, tudo, ele
falava das experiências dele. Então, por isso existe esse relato na palavra, né? Que ele jejuou 40 dias. Então, aqui o Luciano Subirá, ele traz essa questão, que o pai dele, ele não sabia que o pai dele tinha hábito de jejuar, porque era algo que eles tinham medo de que as pessoas percebessem, porque achava que quebrar o jejum era errado, mas não que a gente deva sair falando que tá jejuando, mas a gente precisa demonstrar, né? Principalmente quem discipula outras pessoas dentro de uma igreja, demonstrar isso e fazer com que a pessoa também tenha esse hábito, sabe? Também traga isso para virar uma cultura dentro da sua vida. Esse capítulo eu achei bem interessante. As pessoas fazem aquilo que a gente faz, não o que a gente fala. Fala sobre o propósito do jejum. O propósito do jejum, ele vai ser sempre se aproximar de Deus. Saudade do Senhor, buscar o Senhor, ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, às vezes a gente faz propósitos, né? Eu vou jejuar para tal coisa. A palavra traz alguns exemplos de jejum para alcançar determinadas coisas, mas isso nunca pode ser o nosso propósito principal. O propósito principal é sempre se aproximar de Deus. E aí eles trazem essas situações como propósitos secundários. Querendo ou não, esse propósito secundário, você só vai ter uma resposta se você estiver mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E, consequentemente, você só vai estar mais sensível se você for uma pessoa que pratica a oração e o jejum, né? Então, aqui no livro ele traz essa questão, né? O propósito sempre é a busca do Senhor, se aproximar dele, e você ter propósitos secundários, que é para receber respostas do Senhor. Aqui fala das formas e tipos de jejum. Aí tem várias formas, né, de fazer. Às vezes é um jejum individual, é um propósito que Deus colocou no teu coração, ou às vezes você jejua só por ter uma rotina. Você estabeleceu que toda segunda-feira você jejua e tem um propósito de leitura bíblica e oração para buscar a presença. Já é uma rotina sua, mas às vezes você vai ter jejuns que o Senhor vai te direcionar para fazer algo diferente. Tem jejuns que são feitos em grupo, né? Às vezes, como tem ali no livro de Esther, né? Que foi feito todo o povo ali. E outros exemplos na Bíblia, e como a gente hoje vive também, às vezes tem um determinado propósito dentro da igreja, que a liderança jejua, vamos jejuar tal dia por tal congresso, ou por algum culto especial que vai ter. Então tem o jejum individual e tem o coletivo. Aí aqui traz, nesse capítulo 9, também sobre a duração do jejum, que isso que eu acho que foi o que mais chamou atenção nessa caminhada agora do Luciano Subirá, né, de palestras direcionadas a esse tema, né, que ele tem feito. Ele fala bastante sobre o jejum que ele tem feito, de alguns que ele já fez, né, de 40 dias. Então, aqui sobre a duração, e é algo que geralmente é um propósito que é muito pessoal, né? Ou é aquilo que você estipula, que você tem vontade de fazer, se determina a fazer, ou então a direção que Deus te dá. Ele conta no livro, né, sobre jejuns que ele se determinou a fazer. Inclusive, o primeiro de 40 dias foi ele que decidiu, ele se preparou para fazer aquele propósito de 40 dias de jejum. E teve um outro que ele fez também de 40 dias, que foi uma direção de Deus, e Deus falou: começa a jejuar hoje. E aí ele começou, mas ele não sabia nem por quanto tempo seria. E conforme foi passando os dias, o Senhor foi falando para ele o tempo. Então ele também jejuou 40 dias. Então a duração também, não existe regra, não existe formato perfeito, não existe assim funciona, assim não funciona. O jejum, ele é muito pessoal. Ele é algo que você vai conseguir estabelecer na sua vida através de um relacionamento com Deus, e Deus vai estar te direcionando, né, para como fazer, forma e a duração desse jejum. Ele fala sobre os jejuns prolongados, que são jejuns que são mais intensos, né, e geralmente eles precisam de uma preparação, né, uma preparação até para você ver como tá a sua saúde, por conta de não passar mal, né, de não ter alguma sequela, algum problema no seu físico mesmo. Aí ele traz depois os aspectos complementares que eu achei bem interessante. E aí eu acho que foi a parte que mais me impressionou, porque quando a gente fala que na Bíblia, ali tem tudo que a gente precisa, o nosso manual de instrução, às vezes a gente não vê assim tão profundamente as respostas para tudo na nossa vida, mas eu tava vendo, e às vezes a gente acha que tá doente, né, alguma coisa, e tem que buscar um médico, tem que tomar um remédio tal, e o próprio jejum, Deus é tão perfeito quando criou o homem, né, quando criou toda a formação biológica, celular, que a cultura do jejum, ela traz uma limpeza no organismo, que ela cura várias células que estão danificadas, ela vai tendo um processo de cura dessas células. Então, às vezes a gente busca médicos e remédios e se enche de coisa e basta simplesmente trazer para nossa rotina algo que Jesus já fazia, algo que no Velho Testamento já existia, e faz bem não só para o nosso espírito, mas também para o nosso corpo físico, né? Essas células têm um processo de limpeza mesmo, né? De a célula que está danificada, que está doente, que tá com algum tipo de problema, ela vai se
uma come a outra, vou falar assim mesmo. Então, é tudo aqui dentro da Bíblia, né? Já tá ali. Até mesmo uma cura física, né? Por causa de um processo que a gente vive de se aproximar de Deus. Então, o que eu tirei, assim, de mais precioso desse livro, né? Da cultura de jejum, não é uma questão de jejuar por causa de algo que eu preciso, porque Deus tem que responder tal oração, ou eu vou jejuar porque eu quero que Deus me responda qual é o meu propósito, ou eu tô com uma dificuldade financeira, eu vou jejuar para Deus resolver. Não, essa cultura, esse hábito que a gente deve trazer para nossa vida como crente, como todo crente deve fazer, ele só vai trazer benefícios em todas as áreas, né? A gente vai estar mais próximo do Senhor, mais sensível para ouvir as direções dele, e quando a gente ouve a voz de Deus, as direções que ele nos dá, nós derramos muito menos, né? A gente não se mete em tanta enrascada que a gente costuma se meter, né? E depois fica orando para resolver. Então, é um hábito, né? Eles até falam que a oração e o jejum são irmãos gêmeos, que eles caminham juntos, não deveriam estar separados, e é algo que a gente precisa resgatar, essa cultura do jejum e da oração, para que o nosso corpo realmente se alinhe, né? De forma completa, corpo, alma e espírito. Amém? E é isso, né? Finalizamos aqui e bora pro próximo livro.